já de volta. Eu disse para você que seria muito rápido. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Esse é o nosso programa muito especial, nosso programa Vida e Saúde. Estamos ao vivo, viu? Estamos ao vivo. E hoje, claro, falando sobre tratamento de câncer. Conosco, uma das maiores autoridades do assunto, o Dr. Fernando Medina, médico oncologista, diretor clínico do Centro de Oncologia de Campinas, fundador desse Centro de Oncologia e também já foi presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia. Está aqui hoje respondendo brilhantemente. Que honra para nós do Vida e Saúde receber aqui o Dr. Fernando. Doutor, o que é um tratamento, por exemplo, chamado imunoterapia? Sim, a imunoterapia, ela é a coqueluche do momento no tratamento do câncer. Por quê? Nós, oncologistas, sempre entendemos que como a célula do câncer é uma célula anormal, a gente deveria, e isso acontece sempre, o nosso organismo destruir essa célula quando ela é feita de maneira errada. Na divisão celular, há uma mutação e essa célula, obviamente, é uma célula que não faz parte do nosso arsenal celular normal. Então, o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa deveria destruir essa célula. E quando isso não acontece, aparece então o câncer. Então, é uma falha do nosso sistema imune o aparecimento do câncer. Então, o oncologista sempre teve uma obsessão atrás de uma imunoterapia que a gente pudesse dar um tratamento para esse paciente imunoterápico, porque assim a gente ativaria o sistema de defesa e assim a gente poderia matar aquela célula errada. Mas infelizmente, durante vários anos foram feitas uma série de tentativas e a gente ficava frustrado. Primeiro foi tentado o BCG, que é a vacina contra a tuberculose. A gente usava isso para melanoma, que é um tumor de pele muito agressivo. Infelizmente, depois de diversos trabalhos, foi abandonado e vimos que o resultado era ruim. Hoje, o BCG é usado em câncer de bexiga, por exemplo. Ele promove uma reação inflamatória e imunológica na bexiga pós-ressecção do tumor e que prolonga a remissão completa dessa doença. Mas hoje em dia, muitos oncologistas, muitos cientistas estão tentando achar uma solução para a imunoterapia. Primeiro, descobrimos algumas substâncias que nós temos no organismo, chamada de interleucina, que faz com que esses linfócitos, que são os soldados que nos defendem da infecção ou do tumor, expandem. Então, chamada de interleucina 2, que é utilizada ainda, pouco utilizada, porque ela dá muito efeito colateral. Ela estimula muito o sistema imune e a gente perde muito o controle de como parar esse sistema imunológico. Mas hoje nós descobrimos algumas substâncias que faz com que o linfócito T, que é a célula de defesa principal, bloqueia. Nós descobrimos substâncias que bloqueiam essa ação do linfócito T. E descobrimos também uma medicação que bloqueia o bloqueio. Então, você prossegue com a destruição celular através do linfócito T. Doutor, isso na prática, como é que funciona isso na prática? Ou seja, é uma medicação que você toma anterior, já não tem nada, ou tem que esperar ter o câncer para depois tomar? Não, essa medicação é tomada após ter o câncer. Após? Exato. Por quê? Esse linfócito que deveria destruir, ele é bloqueado por um motivo que a gente não sabe. É o aparecimento desses bloqueadores, dessas células que chama PD1, PD2. Essa substância, ela é bloqueada hoje por medicamentos e faz com que a estimulação do sistema imune continue. E assim, ela consegue destruir a célula do câncer. E hoje nós temos tido resultados espetaculares. Por exemplo, para melanoma, que é um tumor extremamente resistente ao tratamento sistêmico,
essas medicações novas de imunoterapia dão um índice de resposta em torno de 50% a 60%. Olha. E quando você consegue essa resposta maravilhosa, você tem por longos períodos. Então, é uma nova, E o um novo processo, caminho. o processo anterior, ou seja, se é após o câncer, mas antes disso, doutor, eu não posso ter, poxa, eu quero fortalecer o meu sistema imunológico, né? Eu posso fazer isso, como que eu posso fazer isso para que não desenvolva essa desordem celular chamada câncer? Esse É o X da paradigma, questão. esse é o X da questão. É o que vocês estão perseguindo, doutor. É o que nós estamos perseguindo. Mas hoje nós já entendemos que tem um bloqueador, tem uma molécula bloqueadora do sistema imune e que nós temos medicação que bloqueia esse bloqueador, que ativa ainda mais o sistema imune e que deu resultado na clínica. Isso que é o mais importante. Então, quando a gente combina essas medicações, a gente tem um índice de resposta extremamente importante e alguns pacientes são curados com a imunoterapia, coisa que nunca nós tínhamos conseguido antes. Doutor, o nosso amigo Arnaldo Sanches, de Califórnia, Estados Unidos, está perguntando, doutor, o que é o PET scan e como isso pode prevenir o aparecimento de um câncer? Sim, o PET scan é um exame que nós utilizamos para estadiamento da doença. O PET scan ele tem uma característica muito interessante porque o marcador ele tem uma molécula de flúor ligado à molécula de glicose. E quando é injetado esse contraste, a molécula de glicose tem uma tendência para ir aonde tem proliferação celular e leva com ele a molécula de flúor, que é radioativo e que a máquina consegue fazer um scan pelo corpo inteiro. E isso foi um ganho muito grande, porque hoje, em determinados tumores, nós conseguimos detectar ainda a metástase ainda muito pequena, ou mesmo para afastar que tenha metástase. Então, é uma tomografia com um ganho muito grande. Sempre com suspeita de câncer, ou seja, a pessoa tem que estar, não é porque a pessoa não tem nada, vou fazer um PET scan para ver se eu tenho. Não é. Na realidade, nós utilizamos, não é para diagnóstico, mas sim para estadiamento da doença, para ver se a doença está localizada ou se a doença disseminou para algum tipo de órgão. Doutor, vamos lá para Umuarama, no Paraná. Quem representa a cidade é nosso amigo Derbédio Bortoleto, da cidade de Umuarama. Deus abençoe, Derbédio, que Deus abençoe. Ele falou assim, Frei, eu sou fã número 1 do programa. Olha que maravilha, obrigado, meu querido. E pergunte ao simpático e sábio doutor, há casos de câncer no coração? Eu nunca ouvi dizer que alguém tem câncer no coração. Está perguntando nosso amigo Derbédio Bortoleto, de Umuarama, no Paraná, doutor. É raro, muito raro, mas é possível. Qualquer tecido do nosso organismo pode desenvolver um câncer. É bastante raro no coração, mas você pode ter, principalmente nas fibras musculares do coração, desenvolver um determinado tumor. Principalmente os sarcomas são aqueles mais frequentes, mas é bastante raro. Ou a gente não consegue fazer o diagnóstico a tempo, porque às vezes o aparecimento do tumor causa uma arritmia e às vezes o paciente acaba morrendo antes de se fazer o diagnóstico. Mas nós temos sim casos de sarcoma de músculo cardíaco. No coração. Doutor, vamos lá para Alagoas, né? Boca da Mata, Alagoas. Quem representa é o seu Antônio Raul da Costa Tenório. Obrigado, seu Antônio. Deus abençoe o senhor, viu, querido? Uma pessoa da minha família está com câncer na próstata em fase inicial. Gostaria de saber se ele corre algum risco na cirurgia pelo fato de ser também diabético. É o nosso amigo Antônio perguntando. Câncer de próstata, fase inicial, diabético. Sim, a diabetes sempre é um fator de risco maior. Né? Mas, por quê, doutor? Porque normalmente o diabético ele traz umas doenças associadas, vasculares, doenças inflamatórias, né? Tem mais infecções, etc. Então, na realidade, não o risco da cirurgia, mas o risco por causa da diabetes. A cirurgia do câncer de próstata hoje, ela é bastante tranquila, bastante fácil de se fazer, com um profissional urologista experiente.
e é uma doença plenamente curável, né? Desde que a pessoa também faça a sua parte, que desde o início faça o que reza, né, o protocolo, fazer o exame, PSA, etc., Exatamente. toque retal, para não deixar lá, o doutor falando que é fácil, então eu não vou fazer, etc. Pode ser tarde demais, né, doutor? No caso inicial, que é o caso Do Antônio? do Antônio, eu acredito que ele tem uma chance muito alta de cura, né? Ou com cirurgia ou com radioterapia, dependendo da situação, do tamanho do tumor, da localização. Ele pode se beneficiar tanto com a cirurgia como com a radioterapia. Doutor, vamos lá para Ubá, Minas Gerais. Quem representa a cidade é a Maria Inês Guimarães Neves. Dona Maria Inês, Deus abençoe a senhora, muito obrigado pela participação. Meu irmão teve câncer na bexiga e foi preciso retirar a bexiga. Fez 12 sessões de químio depois de 4 meses do fim da quimioterapia. Fez tomografia e ressonância. Apareceu uma mancha no fígado. Pode ser o câncer que voltou assim tão rápido? Está pedindo oração aqui, é o nome dele, disse o nome dele aqui. Mas aí, doutor, teve câncer na bexiga, retirou a bexiga, etc., quimioterapia, apareceu uma manchinha no fígado. E aí? Sim, provavelmente deve-se fazer uma biópsia para saber se essa manchinha trata-se de uma metástase do câncer de bexiga. Pode ser? Pode, perfeitamente. Tem que se fazer um diagnóstico mais preciso através de uma biópsia, uma coisa assim. A gente vendo a tomografia e vendo o exame, a gente já tem uma noção de que isso possa ser uma metástase. Doutor Fernando, assim, a pessoa fica, poxa, e agora? Vou ou não vou? Faço ou não faço? E fica adiando por medo. É tudo que o câncer quer, né, doutor? Se for um câncer, um tumor maligno. Exato. Que a pessoa não vá. Tem que ir, tem que enfrentar, né, doutor? Sim, não tenha dúvida. Não pode correr, né? Tem que correr para poder tratar e vencer. Na fase inicial, como o senhor disse, tem 70%, 80%, 90% de chance de cura. De cura, exatamente. Doutor, vamos, Jaguariúna, a Elza Arlete Castellani Pozedon. Jaguariúna, obrigado, Ana Elza, Deus abençoe. Estou com um problema urinário, está saindo sangue na urina e ainda não fui ao médico devido ao medo. Gostaria de saber qual é o motivo. Então, sangue na urina, doutor, assunto da dona Elza, mas também pode ser de muitos homens aí, doutor. Quando aparece sangue na urina, o que pode ser? Sim, eu acho que é muito importante que ela procure um médico urgente. O câncer da bexiga, o principal sintoma é o sangue na urina. Então, é importante procurar um urologista para ele fazer um exame, né? O ultrassom já dá uma dica e posteriormente uma cistoscopia, que é a colocação de um aparelho dentro da bexiga e tirar uma biópsia. É muito importante que isso é um sinal de tumor e deve procurar o médico o quanto antes. Não tem que ter medo. Nós não temos que ter medo do câncer, nós temos que respeitá-lo, porque é uma doença grave, mas que ela é plenamente curável, né? Ainda mais um câncer de bexiga extremamente curável e que não pode ficar com medo de buscar o médico. Entendi. O doutor Fernando, aqui diz um e-mail da Cíntia Ferreira. Obrigado, Cíntia. Tenho 25 anos e fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin, grau 4. Comecei o tratamento há 2 meses com o protocolo ABVD. Certo. Tenho mediastino e baço comprometidos, além de nódulos nos pulmões. Não tive perda de peso e outros sintomas relacionados, apesar do diagnóstico ser grau 4B. Gostaria de saber mais sobre o tratamento desse tipo de câncer, linfoma de Hodgkin. É a nossa amiga Cíntia, doutor. Sim, Cíntia. O tratamento que você está fazendo é o tratamento padrão. É o tratamento mesmo e que cura mais de 80% das vezes. Então, a doença de Hodgkin é uma doença do grupo dos linfomas, né? Chama linfoma de Hodgkin. Ela é uma doença, ela normalmente acomete 2 faixas etárias. A faixa etária primeiro do jovem, entre 20 e 30 anos, e também os pacientes mais velhos, em torno de 60 a 70 anos. Mas é uma doença altamente curável, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente, não atendi a paciente, atendi um familiar da paciente e que veio com uma tomografia e a tomografia dava a impressão de que se tratava de um linfoma. Então eu falei para ela, olha, torça para que seja um linfoma. Aí eu disse, poxa, doutor, eu tenho que torcer para minha mãe ter um linfoma, ter um câncer. Eu falei, não, mas
porque se for alguma coisa fora do linfoma, é bem mais grave, bem mais difícil de ser curado. E se for um linfoma, ele tem ela tem uma grande chance de cura. A doença de Hodgkin é uma doença altamente curável, responsível à imunoterapia. Recentemente foi publicado um artigo naqueles pacientes que já fizeram transplante de medula, etc. Eles tiveram 80% de remissão com a imunoterapia. Maravilha. Quem está mandando um abraço para o senhor, parabenizando o programa, é a Maria Auxiliadora e o futuro engenheiro civil, Renan Francisquini, também acompanhando o programa de Valinhos. Deus abençoe vocês, viu? Doutora Arinalda Reis de Cururupu, no Maranhão. Espero ter acertado o nome da cidade. Cururupu, no Maranhão. Qual é o sintoma do câncer de ovário e como preveni-lo? Pergunta a nossa amiga Arinalda Reis, lá do Maranhão, doutor. O câncer de ovário é um grande problema para a prevenção, porque na realidade, quando a gente detecta o câncer de ovário, a maioria das vezes ele já é um câncer avançado, porque o ovário é um órgão que fica solto na cavidade abdominal e ele cresce e já células por gravidade caem da cavidade peritoneal e ali ele progride. Os principais sintomas, o principal sintoma é a ascite, a água na barriga, né, por causa dessa carcinomatose peritoneal. E muitas vezes, então, o diagnóstico já é avançado e muito difícil de ser feito. O que se faz hoje, que não é rotina, mas se faz para poder, naqueles pacientes que têm mais risco e pacientes que têm probabilidade de desenvolver o câncer de ovário, principalmente aquelas pacientes que têm câncer de mama com uma mudança, uma mutação no BRCA1, que é um gene, a gente faz ultrassonografia, né, e faz a dosagem no sangue de uma substância chamada CA-125. O CA-125 ele é uma substância que é produzida pelo câncer do ovário, então nós podemos fazer um segmento disso. Não é convencional fazer rastreamento populacional de câncer de ovário, porque é um tumor que é muito difícil de ser feito o diagnóstico inicial. Maravilha, aqui vamos para Valinhos, aqui a nossa amiga Ana Paula Nabas Gomes Rodrigues. Ana Paula, eu acho que eu conheço a Ana Paula, se for a filha da dona Flora, o senhor do Moacir, grande abraço aí, Deus abençoe a família acompanhando aí, todo mundo acompanhando aí o nosso programa, que Deus abençoe. Obrigado, Ana Paula. Um beijo para a família inteira, viu? Ela quer saber, aliás, sim, está aqui, ó, Dona Flora, um beijo aí para a Dona Flora, o seu Moacir, a família inteira, Karine do Companhia Limitada. Quer saber qual é a diferença entre um câncer benigno de um câncer maligno? E se o benigno pode virar um dia maligno? Obrigado, Ana Paula, família. Fez a pergunta, eis a resposta. O câncer, a gente chama de câncer somente os tumores malignos, né? São os tumores... não existe, a diferença é que o câncer, o neoplasia maligna, o câncer, ele tem a capacidade de infiltrar o tecido e capacidade de emitir célula no fenômeno que nós chamamos de metástase. O tumor benigno, ele não faz isso. Às vezes o benigno, devido à sua localização, pode trazer problemas e complicação. Por exemplo, um tumor benigno no cérebro, ou um hemangioma, por exemplo, intracerebral, ele pode trazer problema, porque como a caixa craniana ela é fechada, então quando cresce ali pode comprimir e dá problema. Porém, normalmente os tumores benignos, eles nascem benignos e não vira maligno. Doutor, raramente isso acontece. Lipomas, por exemplo, aquela gordura localizada que tem pelo corpo, de repente um nódulo, um carocinho no seio, que não são malignos, isso também são chamados de tumores benignos, doutor? São. O lipoma, por exemplo, ele é um tumor benigno. O fibroadenoma, que é da mama, é benigno. Então, esses tumores, eles podem existir e são benignos sem problema. Agora, não há que negligenciar, né, doutor? Tem assim, vai fazer a palpação, doutor percebeu que tem algum nódulo, etc., tem que buscar logo ajuda. Não tenha dúvida. A gente não sabe. Quando palpa uma mama, por exemplo,
se essa mama é um fibroadenoma, só através da microscopia que a gente vai poder diferenciar esse tumor maligno do tumor benigno. Maravilha, gente. Olha quantas informações maravilhosas aqui no Vida e Saúde com o Dr. Fernando Medina, médico oncologista. Vou chamar mais um intervalo na sequência. Eu quero ler a sua pergunta. Estão chegando aqui, mas ainda não li a sua. Então vai ligando, vai interagindo, vai participando. O programa é seu. E volta já, é claro, só para você.